Agora o tema é segurança pública. No Rio de Janeiro, a primeira vara da infância, da juventude e do idoso da comarca da capital proibiu a apreensão de adolescentes sem flagrante durante a chamada Operação Verão. A única exceção é se houver ordem escrita da autoridade judiciária competente. Pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro reagiu e disse o seguinte: pela decisão, primeiro se espanca, mata e depois se atua? Pode isso estar certo? Óbvio que não. Vamos recorrer imediatamente dessa decisão, fecho aspas. A Operação Verão, uma parceria da Prefeitura e do Governo do Estado, começou em setembro. Desde então, o policiamento está reforçado e suspeitos são abordados e levados para a delegacia, para a próxima delegacia ali da região mais próxima, justamente para a averiguação. Vamos girar com os nossos comentaristas. Roberto Mota, que tem acompanhado esse problema que envolve a segurança pública do Rio de Janeiro e também em outras localidades do Brasil. Mota, como avalia, como você lê essa decisão da Justiça e, naturalmente, essa reação do governador Cláudio Castro? O governador está certíssimo. Essa decisão da Justiça é muito parecida com a decisão, com outra decisão tomada pela Justiça do Rio também em resposta a um pedido do Ministério Público em 2015. Naquela época aconteceu a mesma coisa que acontece hoje aqui no Rio, que acontece em quase todo o verão. Uma série de arrastões, de episódios de vandalismo, pessoas são agredidas indo ou voltando para a praia, sem qualquer discriminação de classe social, de altura, de idade, de situação, né? Eu já contei aqui, eu já vi mulheres grávidas com filhos pequenos sendo agredidas por esses criminosos covardes. Nessa época, em 2015, a polícia fazia uma operação nos ônibus, retirando menores de idade que estavam sem dinheiro e sem identificação. Todo mundo que é pai se dá conta de que uma criança num ônibus que não tem identificação nem tem dinheiro está em uma situação complicada. Então a polícia fazia isso. Essa operação resultou numa enorme redução no número de assaltos na praia. Aí o MP, na época, entrou na Justiça e a Polícia Militar foi impedida de fazer essa operação. É exatamente isso que está acontecendo agora. Uma das armas mais importantes que o policial tem é o instinto. Um policial que trabalha na rua, ele com um olhar, ele consegue saber identificar alguém que está prestes a cometer um crime. Se esse recurso for retirado do policial por pessoas que não têm nenhuma experiência com a atividade de policiamento nas ruas, como já disse o grande economista e pensador Thomas Sowell, tá? O policial tem frações de segundo para tomar uma decisão na rua. Se ele tomar a decisão errada, ele pode morrer ou ir preso. Então, vamos deixar o trabalho da segurança pública com aqueles que são os verdadeiros especialistas nisso, os policiais. Decisão da Justiça Fluminense proibindo a apreensão de adolescentes sem flagrante. Você, José Maria Trindade, queria pedir sua análise sobre essa decisão em meio a um período em que estamos observando atos de violência realizados por adolescentes. É impressionante como há uma desconfiança geral sobre a atividade policial. A atividade policial, ela é essencial e especializada. Muita gente olhando de fora deve imaginar que se criam policiais nas delegacias e soltam. Não, é através da experiência, de técnica, de estudo, das academias. Cada estado tem a sua academia de polícia civil e academia de polícia militar, né? E ali se estuda e, naturalmente, existem técnicas e a experiência vem ensinando. Cada delegacia especializada carrega conceitos e carrega, evidentemente, experiências. Então, eu entendo, eu defendo que o policial tem que ter cada vez mais competência para agir e liberdade para agir. Aí se diz, mas existem policiais que exageram. Sim, existem. Todas as profissões, somos humanos. Então, esses devem ser punidos e retirados da força policial.
E eu diria até que quando não há habilidade específica para aquele tipo de atividade, o policial deve ser remanejado, né? Então, não é o problema da qualidade da polícia que se deve evitar que a polícia possa agir. A polícia precisa de autonomia. A Constituição garante este monopólio da violência exatamente para a polícia. O Mota falou aí da câmera de uso pessoal do agente público, que fala muito em militar. Eu não sou contra nem a favor. Eu entendo o seguinte, que quem tem que decidir isso é a própria polícia. Uma determinada delegacia pode achar por bem que, de acordo com a sua atividade, tem que usar 10 câmeras, um localizador e mais não sei o quê. Ou seja, o policial seguirá o conceito da delegacia e da especialidade. Não é um juiz, não é um de fora da segurança pública que deve decidir isso. Quem decide é a atividade, a polícia. Deve-se dar cada vez mais autonomia para a polícia e cobrar essa autonomia. Senhores, porque um abuso de autoridade de um policial é muito grave, porque ele está imbuído de um poder muito grande. Então deve ser punido exemplarmente, mas não pode impedir o trabalho da polícia, onde já se viu, de uma maneira geral, proibir um policial de fazer apreensão de adolescente. Nós estamos falando da apreensão aqui, porque não pode falar prisão, né? Então, a apreensão de um adolescente. O ECA é bom, a gente vê que é a única justiça onde o juiz pode chegar imediatamente e sentar a caneta, mandar prender. Mas só pode por 3 anos, o crime pode ser horroroso. Tem que aumentar essa pena de 3 anos para sei lá quantos, tem que discutir, né? Mas continuar com a possibilidade de o juiz definir imediatamente. A agilidade do que o ECA dá ao juiz é impressionante. E essa habilidade, essa facilidade de agir na justiça, ela pode levar o menor a ficar mais tempo e imediatamente. Proibir a apreensão de adolescentes é levar o uso dos adolescentes para todos os crimes. Não pode ter intervenção no trabalho da polícia, que deve ter a maior autonomia possível. Maria, você mencionou sobre as câmeras corporais dos policiais, inclusive daqui a pouco a gente vai trazer o destaque. Justiça Paulista decidiu desobrigar os policiais a utilizarem esse dispositivo na farda. Daqui a pouco em detalhe, só deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, pedir análise dele em relação a essa decisão da Justiça Fluminense, proibindo novas operações com apreensões de adolescentes nessa chamada Operação Verão. Beraldo, sem flagrante. Você não acha que essa medida pode, digamos, prejudicar a efetividade daquelas ações de prevenção? Porque a ação de prevenção é que quando você não identifica o flagrante, mas faz um pente fino, acaba fazendo a revista em alguém, descobre que um tem um punhal, o outro pode ter um canivete, uma outra pessoa uma arma de fogo. Isso é uma atividade de prevenção, né? Você não viu nada, não tem um flagrante ali, mas você vai fazer um pente fino em um grupo de jovens, de adolescentes. Quando você não pode fazer isso, a ação de prevenção acaba perdendo efetividade, né? Caniato, veja o que se transformou a vida de um policial no Rio de Janeiro. Se ele observar o flagrante e for para cima, primeiro ele tem o risco de alguém considerar a abordagem que ele está fazendo de um pobre adolescente, uma criança tão bondosa, que tem todo o futuro pela frente, que só que naquele momento estava ali cometendo um ato translocado e tal. Aí pode dizer que o policial abusou da sua autoridade contra uma criança, pobre coitada dessa criança. A vida dele vai para o inferno. Ele pode também pegar esse adolescente, levar embora, e aí chegar a criança ser solta, porque soltam esses bandidos que estão aí nas ruas matando, que já foram soltos 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, você não tem estímulo de que aquele fruto do seu trabalho, que é prender marginal, que esse marginal vai ficar preso. E aí agora, você ainda tem esse aspecto de que você não pode prender aquele adolescente que você sabe, o policial está na rua, o policial tem informante, acompanha o movimento da justiça com muito mais atenção do que nós.
E aí ele vê o adolescente cometer o crime, não pode mais abordar o adolescente. Pobre coitado desse adolescente do Rio de Janeiro. E é interessante a gente ver que isso tudo se baseia numa percepção que, ao mesmo tempo que acha que uma criança de 8 anos está pronta para decidir se quer ser menino ou menina, que já está pronta para começar um processo de transição sexual, mas o adolescente de 16, 17 anos, ai, tadinho desse adolescente, fruto desta sociedade malvada, poxa vida, não podemos pegar a polícia e colocar a polícia para prender, que é o que precisa acontecer, esses marginais adolescentes. Isso é irreal, é uma decisão completamente incompatível com a realidade. Alguém no Brasil tem dúvida de que um sujeito que cresce ali no ambiente do crime, já aos 12 anos, segurando arma, fazendo trabalhos para o tráfico, depois quando chega ali 15, 16, 17, é um bandido formado. Sabemos disso, estamos vendo isso às claras. Mas aí vem essas decisões ideológicas que querem tratar estes já marginais formados como crianças indefesas. Não são. E, aliás, é preciso que se reduza a maioridade penal nesse país para que estes marginais que cometem crime sejam julgados como qualquer criminoso. Se você, como nos Estados Unidos, uma criança comete um crime, pega lá uma arma do pai, acha a arma do pai e, sem querer, mata um amiguinho. Tem um processo. E aí ali se constatará que aquela criança não tinha dolo no seu ato, não, aquilo foi uma fatalidade, não é algo que diz respeito a um comportamento criminoso de uma criança. Mas, ao mesmo tempo, pega um rapaz de 13 anos que roubou a arma do pai e saiu pelas ruas para fazer arruaça, vai em cana e não precisa ser só crime com arma, não. Eu dou um testemunho aqui. Há pouco tempo, uma casa vizinha a que eu moro, estava lá os filhos adolescentes, gente muito boa família, você vê que é uma família organizada, estava ali fazendo aniversário da filha do casal, devia estar fazendo ali 17 anos de idade, com os amigos. De repente, um vizinho reclamou por causa do barulho. Chegaram 7 carros de polícia, chegou polícia com cachorro, e podem ter certeza, porque o cachorro estava ali para ver se era festa, se tinha droga, se não tinha. E se tivesse alguma coisa errada, ia levar as crianças os adolescentes, para a delegacia, para a cadeia. Porque eles estão ali para fazer, não importa, é filho de quem, estuda onde, conhece quem, não importa, é rico, é pobre, vai em cana, é assim que tem que ser. Fez coisa errada, tem que ser punido. Mas a gente vive neste país tomado pela criminalidade, onde ainda temos um judiciário que fica alisando o vagabundo. Temos que acabar com isso, gente, senão nós nunca vamos sair dessa dinâmica horrorosa que aflige tanto a população de bem.